Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e hoje eu tenho um assunto que é de importância para todos, inclusive para aqueles que trabalham. Santa Maria tem suas atividades econômicas como agricultura, pecuária, comércio e toda essa construção que se tem anualmente, a construção civil. E eu tenho como convidada especial a doutora Karen Guinaud, advogada e professora universitária, Direito do Trabalho, onde hoje ela vai falar de muitos assuntos que irão contribuir com todos que estão nos assistindo. Doutora Karen, é um prazer tê-la aqui no programa Fala Doctor e quero dizer que você é muito bem-vinda para falar sobre esse assunto que te digo e digo a vocês que será de fundamental agregação a todos, onde nós teremos muitas informações sobre o que acontece no meio do trabalho, o qual hoje o título desse trabalho é Saúde e Segurança no Trabalho. Douglas, queria te dizer que é um prazer estar aqui hoje, agradecer o convite do Fala Doctor, né, e agradecer a oportunidade que a TV Santa Maria está dando, né, para se trazer tantas abordagens transversais que a gente vem vendo ao longo do programa. Tem trazido médicos de várias especialidades e hoje a gente saiu um pouquinho do campo técnico e trazer um pouquinho algo que possa agregar no dia a dia das pessoas, né? Falar um pouquinho sobre segurança e medicina do trabalho. Como o programa ele é todo voltado para a questão da saúde, é importante a gente ter em mente que sempre a gente vai ter nos polos da relação empregado-empregador e que ambos têm que saber quais as condições gerais e quais as normativas e o que se precisa ter num ambiente de trabalho para que ele seja saudável e seja seguro. Quando a gente fala assim da questão do empregado, a gente tem que ter em mente que tanto se for na iniciativa privada como na iniciativa pública, né, empregado é empregado, né? O que muda vai ser a forma de ingresso na relação de trabalho, alguns por concurso público, outros, né, simplesmente por mero ingresso numa atividade profissional ou econômica. Mas de igual forma, não é porque eu trabalho para o Estado, eu trabalho para o município, que não há observâncias ou não há necessidade de observância das regras e cumprimento dessas regras. O que acontece? A gente tem um número bem alarmante em nível mundial e em nível de Brasil de acidentes de trabalho. Então é preciso se discutir, né, se debater, se buscar alternativas, né, por que esses acidentes ocorrem, o que está acontecendo, por que as pessoas estão passando por processos de adoecimento, por que as pessoas estão morrendo trabalhando, seja no ambiente do trabalho ou seja em função do trabalho, desenvolvendo alguma atividade, porque nem sempre, Douglas, as lesões aos trabalhadores acontecem exclusivamente no desempenho de uma atividade profissional em loco, no local do trabalho, né? A gente tem acidentes que ocorrem quando o trabalhador está em função do trabalho se deslocando para uma outra localidade ou trabalhando, né, numa transferência ou deslocado, e o acidente tipo, que é o que acontece em função da atividade profissional mesmo. Então, para a gente ter uma ideia, né, a cada 5 minutos, 20 trabalhadores morrem no mundo vítima de acidente de trabalho. Então, se nós tivermos uma conversa informal aqui, nós dois, de 15 minutos, 60 pessoas terão morrido enquanto nós conversamos sobre a questão da importância da saúde do trabalhador e a importância da segurança desse trabalhador. A gente tem que ter em mente que a margem do patrimônio material que uma empresa possa ter e o empreendimento empresarial possa ter, seja em que nível ele for, industrial, comercial, rural, técnico, o maior patrimônio que essa empresa tem seguramente é o trabalhador. Ou seja, é o valor da força humana que trabalha. Porque isso a gente não tem como reparar, né? A perda de uma vida humana e de um projeto de vida que é vinculado a essa vida humana, que se vai, não tem como ter um retorno ao status quo anterior, ou seja, a gente não tem como resgatar. Não é como uma máquina que quebrou uma peça, que deu um problema, que avariou, a gente pode substituir, a gente pode comprar uma nova. Então as pessoas têm que ter a consciência que o seu principal produto, o seu principal bem, em verdade, na relação de trabalho, é o trabalhador. E aí, através disso, buscar meios de neutralizar ou eliminar os riscos, né, que os ambientes de trabalho ou as atividades em si podem propiciar ao trabalhador. Eu vou tentar tirar um pouco que nem a gente fala, do caráter técnico e da juridiqueza e trazer um pouco uma linguagem mais coloquial. Na relação de emprego, empregado e empregador, eles têm deveres, tá, e direitos. Tá?
O que acontece? É o ônus do empregador criar um ambiente de trabalho seguro e saudável. Quando a gente vai falar do ponto de vista do ambiente ser saudável, a gente tem que ter em mente que a gente utiliza praticamente 1/3 do nosso dia trabalhando. São 8 horas, que é a jornada regular. Claro, a gente tem algumas relações especiais de trabalho em que os trabalhadores vão ter uma jornada menor. Normalmente, essas relações especiais de trabalho são vinculadas, estão reguladas por normas diferenciadas, que é a CLT, que rege a maior parte dos trabalhadores, que é 8 horas diárias e 44 semanal. Então, eu tenho que pensar que esse trabalhador tem que ter um ambiente que seja saudável do ponto de vista e seguro do ponto de vista físico e do ponto de vista mental. Porque também um ambiente nocivo ao trabalhador, ele vai causar processos de adoecimento ao trabalhador. Não é à toa que hoje no direito do trabalho a gente tem tantos casos envolvendo assédio moral, assédio sexual, né, em algumas situações mais vulneráveis. Então a gente tem que pensar no trabalhador como um todo, porque ele tem que ter um ambiente que propicie para ele felicidade no trabalho, bem-estar no trabalho. E o direito do trabalho tem todo o suporte, dá todo o suporte normativo para que as pessoas se informem sobre isso, como é que eu posso propiciar esse ambiente de trabalho, como é que eu posso eliminar ou, às vezes, neutralizar riscos, porque nem sempre em todas as atividades eu vou conseguir extinguir 100% dos riscos. Tem atividades que, por si só, pela natureza da atividade, elas expõem o trabalhador ao risco. Nesse caso, nós temos que tentar minimizar ao máximo, né, a potencialidade de danos. Acho que sempre esse debate é muito importante, né, e tem que haver uma comunhão de esforços entre empregados e empregadores, porque o que acontece na prática? Né, eu sou uma pessoa que eu advogo há 24 anos, tu sabe bem, e faz 23 que eu sou professor universitário, então a gente obrigatoriamente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, sempre buscando dados. E o que a gente vê é que a informação não chega na ponta. A informação das medidas de prevenção não chegam na ponta ou no destinatário final, que é o trabalhador. Então é importante que o empregador saiba que ele tem a obrigação de qualificar, o empregador tem a obrigação de capacitar, o empregador tem a obrigação de fornecer os equipamentos de segurança e que sejam de boa qualidade, porque no campo do direito obrigacional, eu fornecer um equipamento de proteção que não vai atingir a finalidade, que é a proteção ou a minimização do contato com um agente nocivo, isso pode lá na frente me acarretar numa ação que vai me custar muito mais. Então, na prática, o investimento em prevenção dos acidentes sempre vai ser o melhor caminho para se evitar que lá na frente eu tenha uma demanda trabalhista que, porventura, vai me custar muito mais do que se eu tivesse investido num EPI melhor, se eu tivesse trazido um curso, levado o trabalhador ou trazido para a empresa um curso de capacitação para melhor qualificar a perícia daquele trabalhador para o exercício daquela atividade. Então é um universo bem amplo. Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa, mas que é muito importante a conscientização. Por outro lado, também tem aquele profissional autônomo, onde ele é dono do seu trabalho, do seu serviço, e ele também deve ter as suas regras de equipamentos de segurança. Por muitas vezes a gente vê que profissionais que estão ali dentro de casa ou no meio de trabalho, que são profissionais autônomos, ou seja, ele não tem o seu empregador, mas ele também tem a obrigatoriedade de estar seguro dentro do trabalho. Por exemplo, assim, um eletricista, né? Quantos eletricistas estão, às vezes, não equipados? Isso que pode ocorrer? Um risco, onde o risco ele pode ser fatal e levar ao óbito, mas também pode ter um risco onde pode levar grandes lesões, sequelas que talvez ele fique até impossibilitado de futuramente ele trabalhar. Então, acredito que o Brasil ele esteja dentro de um ranking, né, de óbitos e de grandes sequelas, que eu acredito que dentro disso há um meio para se prevenir melhor. Inclusive, Douglas, a questão dos profissionais liberais, tá, e em especial dos terceirizados, a gente observa no campo do direito do trabalho, né, onde a gente tem um maior nível de precarização da questão da segurança e da medicina do trabalho, tá, e da saúde do trabalhador. Por quê? Porque é o que eu sempre digo, quem terceiriza o risco. E tem que ter consciência disso. Se eu contrato um trabalhador e eu sou o empregador dele, eu vou exercer o poder de direção,
eu vou tomar as medidas de proteção, eu vou me acautelar para ter conhecimento sobre o que eu tenho que adotar para aquela determinada função, para que aquele trabalhador não esteja tão vulnerável a um risco de acidente. Agora, no momento que eu terceirizo, eu coloco nas mãos de um prestador de serviços a confiança de que ele vai cuidar e vai observar essas regras em relação aos funcionários que ele está me cedendo. Porque na terceirização a gente tem uma relação triangular, a gente tem, né, um tripé, a gente tem um prestador, uma empresa prestadora, o tomador do serviço que é o cliente e o funcionário que é empregado da prestadora. Em verdade, o tomador dos serviços, né, está contando que aquele que forneceu, que é o prestador, está se acautelando dessas medidas. Ou seja, ele não tem essa certeza. E quando ele não vai fiscalizar de qualquer forma isso, ele pode responder depois. Porque, afinal de contas, é ele que está tomando direto a força de trabalho. Eu sempre brinco na docência que na terceirização a gente tem a palavra tomador, não é à toa, que é o cliente, né? Ele é tomador porque ele toma junto, ele é responsável subsidiária ou solidariamente, vai depender do nível econômico financeiro da empresa. Se um trabalhador venha sofrer um acidente e venha morrer, e ele é um trabalhador terceirizado, como eu digo, quem terceiriza, terceiriza o risco. Se a empresa prestadora não tem condições financeiras de cobrir uma eventual reclamatória trabalhista, com uma pretensão indenizatória, que no caso de óbito normalmente elas são elevadas, porque a gente faz uma expectativa de vida daquele trabalhador para o juiz quantificar o dano, né? E aí a gente tem todo o dano ricochete, todo o dano indireto, que é quando deixam filhos menores, quando tem a esposa, quando era o provedor, o que vai acontecer? O tomador vai responder junto. Se aquela empresa prestadora não tem uma condição financeira que suporte aquela reclamatória. Então, a gente vê que o maior número de casos de acidente de trabalho acontece, inclusive, nos serviços que são terceirizados. Porque esse dever de vigilância acaba fugindo um pouco do tomador direto da mão de obra, porque quando ele terceiriza, ele imagina que quem está se ocupando com isso é a prestadora, que ela está adotando as medidas para proteger aquele trabalhador, fornecendo os EPIs adequados, que aquele trabalhador que foi me colocado à disposição, ele foi efetivamente qualificado e treinado, né, e habilitado um nível que se espera mínimo de perícia para exercer aquela atividade, e nem sempre isso é o que ocorre na prática, né? Às vezes na prática a gente vê que isso não sai dessa forma. Exatamente. E nessa imperícia acaba então chegando a nós, da área da saúde, muitos acidentados, onde no caso o dentista tem que reabilitar, às vezes até uma boca toda porque quebrou todos os dentes, ou a face, né? Ou então dentro de um hospital, o médico, a enfermeira, muitos entram dentro de uma fisioterapia intensa para que possa pegar e reprogramar o acidentado, ou seja, fazer com que ele novamente ande porque ofendeu musculatura e tudo. Então, a questão do risco, ele é muito grande e a conscientização deve ser maior. E, olha, nós nem começamos ainda, infelizmente agora já vou ter que pedir um tempo, ou seja, vão entrar agora no intervalo, mas espera aí que logo no segundo bloco vai ter muito mais. Tome uma água, volte logo. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Então voltamos para o segundo bloco, falando sobre a saúde e segurança no trabalho com a doutora Karen, e vamos continuar então falando na questão do terceirizado, o trabalhador terceirizado, que parece que ele é o que menos se cuida, não é, professora? Assim, Douglas, o terceirizado, em verdade, ele teria que ter alguém protegendo o que seria a empresa prestadora.
eu vejo que a questão é mais sensível ainda no campo do autônomo, porque o autônomo, como ele é um profissional liberal, ele trabalha quando ele quer, do jeito que ele quer, né, e ele não está sob poder de direção de ninguém, é onde mais há a ocorrência da vulnerabilidade da exposição desse trabalhador. Né? Porque, por exemplo, numa relação de emprego, o empregador tem a obrigação legal de fornecer os EPIs e fiscalizar que aquele empregado use aquele EPI. Isso é obrigação do empregador. Então não vigora, do ponto de vista da justiça do trabalho e do direito do trabalho, que eu forneço o EPI e agora tu te vira. Não, eu forneço o EPI e eu sou responsável por fiscalizar o uso adequado. Bom, tem um funcionário que não usa, que não quer usar, que é resistente. Para isso, o empregador também detém medidas dentro do poder diretivo e organizacional dele e punitivo de advertir esse trabalhador. Olha, ou tu observa as normas de segurança e usa esses EPIs, ou eu vou te advertir, eu vou te suspender e até, né, num último caso, mandar esse empregado embora. Por quê? Porque ele sabe que ele tem essa responsabilidade do dever de cuidado pela saúde e integridade desse trabalhador vir para casa e retornar, vir para o ambiente de trabalho e retornar para casa saudável, íntegro, na sua integridade como ele entrou. Sim. Então, o que acontece com o autônomo? Ele não tem ninguém fiscalizando ele. Né? Então, eu vou contratar lá um pedreiro, que é onde a gente tem muito problema no âmbito da construção civil, no âmbito dos eletricistas, né? Esse trabalhador, que é um profissional liberal, ele tem a autogestão da sua atividade. E na medida em que tu vai contratar ele como um profissional liberal, tu também não pode estar controlando, fiscalizando, justamente para não criar a questão do vínculo de emprego. Então ele é um trabalhador que ele assume os riscos da atividade que ele presta. Mas o que acontece? Se esse acidente acontecer, né, quem contratou aquela mão de obra vai acabar se incomodando. Então é importante sempre, né, mesmo que eu vá contratar um profissional liberal ou que eu vá terceirizar, que eu tenha ainda esse mínimo dever de cautela, de ver, olha, essa pessoa que está vindo prestar um serviço e que é um autônomo, ele está usando EPI, ele está se cuidando. Se ele trabalha no ramo da construção civil, ele está usando capacete, ele está preso no andaime, né, ele está usando os EPIs necessários para que ele tenha segurança no ambiente de trabalho. Isso é muito importante. A gente tem assim, dados bem tristes em campo global da questão dos acidentes. O Brasil, para que se tenha uma ideia, o Brasil está em 4º lugar no mundo, tá? Nos acidentes de trabalho. Ou seja, a gente ingressa numa estatística muito triste para quem milita nessa área, para quem trabalha, para quem estuda, ver que ao invés de a gente estar em primeiro no futebol, por exemplo, a gente na verdade está em primeiro em número de óbitos. Nós somos 4º, né, no ranking mundial de ocorrência de acidentes de trabalho e nós somos o 1º em nível de óbitos de trabalhadores em ambiente de trabalho. Isso é uma estatística que a gente tem que pensar em mudar. E o caminho correto acaba passando sempre pelo campo da prevenção. Né? Como eu advogo, uma coisa que me fez sair um pouco do mundo jurídico, do direito, porque na esfera da advocacia pouco a gente tem ainda hoje, em qualquer ramo de atividade, as pessoas nos procurarem para saber, olha, eu estou montando um empreendimento, ou eu tenho esse empreendimento, ou eu tenho essa empresa, ou eu tenho essa atividade, o que eu posso fazer, o que eu preciso saber para que não ocorram esses acidentes. Ou seja, existe pouco ainda, Douglas, e isso é incipiente, a chamada advocacia preventiva. Sim. Né? Isso precisa melhorar. As pessoas têm que saber que se o campo da prevenção ainda é o melhor caminho para a minimização ou erradicação dos acidentes de trabalho, isso vai começar pelas pessoas terem uma orientação sobre o que elas podem melhorar para ter um ambiente de trabalho melhor para os seus funcionários. Né? Isso a gente fala no âmbito de bem-estar geral, porque ambientes nocivos deixam trabalhadores nocivos. E aí não só do ponto de vista da segurança, mas como do ponto de vista psíquico. A gente tem um elevado, pouca gente sabe, mas a gente tem um elevado índice, é só entrar no Observatório da Saúde do Trabalhador, nos dados do anuário da Previdência Social, do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, a gente tem um elevado número de trabalhadores que são encostados, né, em auxílio-doença, inclusive por enfermidades que são da alma, que são as enfermidades psicológicas. Né, os traumas, os danos à alma, porque eu trabalho num ambiente nocivo e eu vou empurrando aquilo com a barriga, porque, né, pensar como é que eu vou me reinserir no mercado de trabalho, no momento de crise, e eu vou passando por um processo de adoecimento. A gente tem estatísticas alarmantes desses trabalhadores que são encostados em auxílio, né, outros desenvolvem problema com drogas, né, e aí quando eu falo droga, tanto com álcool como com drogas mais pesadas, porque vão buscar uma fuga nesse outro campo.
muito mais homens do que mulheres. Por quê? Porque o homem ele vai sair do seu trabalho e ele pode depois ir para um barzinho, para um lugar, tomar uma cervejinha e aquilo virar um hábito de todo dia, né? E desse hábito virar um vício. As mulheres normalmente têm os filhos em casa, então tem um outro compromisso, acabam achando outras formas, acabam contraindo outro tipo de enfermidade, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, neurose, esquizofrenia. Então a gente tem doenças da alma também correlacionadas com o trabalho. Então pensar o empregador e o trabalhador juntos em construir um espaço harmônico, em construir um ambiente de trabalho saudável e que eu tenha alegria em ir trabalhar, isso é muito importante. A gente tem no Brasil uma média mínima de 400 mil acidentes por ano, em nível geral. A gente tem que pensar o quanto que isso custa, por exemplo, também a Previdência. Também, custa muito alto. Exatamente, esse custo que vai para a Previdência poderia estar sendo revertido em políticas público-privadas, exato, também. Afirmativas, né, para implementar garantias melhores para essas pessoas trabalharem em melhores condições. Sim, claro. Sim. Agora, estamos numa época aí de colheita, preparo da terra, plantar, né? Então é o nosso meio rural, é a agricultura, e todo mundo está envolvido com maquinários e normalmente acontecem muitos acidentes relacionados a isso. Como que se pode ver nessa questão de segurança no meio rural? Até mesmo porque o meio rural ele ainda está evoluindo no sentido assim de aprimoramento. Existem máquinas muito sofisticadas, por outro lado não existe aquele para operar ela com qualidade. E então quer dizer que tem a questão da capacitação, entre outros também recursos que precisam... Sim, Douglas, eu fiz um trabalho bem recente sob a orientação do professor José Fernando Schlosser dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Aprendi muito no campo da engenharia agrícola, tive a oportunidade de estudar com grandes professores, o professor Schlosser, o professor Leonardo Romano, a professora Catize e tantos outros, né? Que eu acabei fazendo um doutorado na área da engenharia agrícola. Por quê? Porque eu queria sair um pouco do campo do direito, né? Onde a gente trabalha muito mais lá na esfera já reparatória, na indenização, né? Sem poder olhar para aquele trabalhador que já morreu, porque afinal de contas, né, o óbito já aconteceu, e eu quis sair um pouco disso. Eu queria trabalhar o que se pode fazer, como é que se pode evitar para que isso ocorra. E aí, dentro de 4 anos de bastante estudo e analisando todas as decisões judiciais desde 2000 até 2018, envolvendo situações de óbito e invalidez permanente no campo, nos acidentes com máquina agrícola, é onde a gente tem um cenário pior. Por quê? Porque acidentes com máquina agrícola, eles nunca acontecem e eles nunca são leves. Toda ocorrência de um acidente com maquinário, a gente tem que ter consciência que a gente está trabalhando com uma máquina que pesa toneladas. Então, se eu tiver um tombamento, um capotamento, um prensamento, né, é muito pouco provável que esse trabalhador saia vivo. Por quê? Porque isso é lá no meio do campo, num lugar de difícil acesso. Normalmente é o operador da máquina e a máquina, quando esse operador é encontrado, é 4, 5 horas depois que esse acidente ocorreu. Então, o que vai complicar dele ter um pronto socorro, né, dele ser socorrido prontamente. Normalmente, nas zonas rurais, as estruturas para acolher os hospitais, normalmente são prontos atendimentos, porque elas são longe dos grandes hospitais referências. Claro. Então, é um lugar que se tem que trabalhar mais e o empregador tem que ter um olhar mais focado na questão da prevenção. E o que a gente vê? Se trabalha muito com contrato por safra. Porque eu não vou manter um número absurdo de funcionários nos períodos em que eu não tenho necessidade ou de plantio ou de colheita, né? Então, quando chega no período de safra, eu vou fazer uma contratação extraordinária de mão de obra. Isso a CLT autoriza. Eu contratar mão de obra extraordinária porque eu tenho uma necessidade transitória de mão de obra. Então, eu vou fazer ou um contrato temporário, ou vou fazer um contrato só para o momento da safra, né? E aí, o que a gente vê? Esses trabalhadores nem sempre são treinados para o que eles vão fazer, porque existe muita mobilidade desse tipo de trabalho. Eles saem de uma fazenda, vão para outra, aí às vezes tu qualifica o trabalhador a operar essa máquina, ele tem uma proposta melhor de serviço, ele vai migrar para uma outra propriedade rural, para trabalhar para outra pessoa, e ele leva o conhecimento que tu deu para ele, e vai entrar outro no lugar dele, que nem sempre tem aquele conhecimento. Mesma capacidade. E aí o empregador tem que se dar conta de que nada adianta, ou pouco adianta, eu ter uma máquina de R$1.400.000,
né, e ser operado por alguém que não foi qualificado para operar aquela máquina. As máquinas hoje, todas elas têm uma elevada tecnologia. Então, muitas, inclusive, em língua estrangeira, com manuais em língua estrangeira, e às vezes, por exemplo, faço a capacitação desse trabalhador, no que ele migrar, ele vai migrar e vai levar o conhecimento que eu dei para ele. E a gente vê que os acidentes ocorrem muito também no chamado desvio funcional, né? Que é aquela função da legítima gambiarra no ambiente de trabalho. Eu peguei um trabalhador para fazer tal função, tal atividade, e de repente ele diz, fulano não veio, tu pode dar uma mão e fazer lá tal coisa, e aí eu desvio ele de uma função para a qual ele foi contratado, e ele está qualificado para aquela, e mando ele fazer uma substituição para uma função no qual ele não tem qualificação. Ele vai estar vulnerável ao acidente porque ele não sabe nada de como operar naquela função, o risco é maior. E isso é uma coisa bem latente no campo, em especial nas economias de regime familiar, né? Nas pequenas economias que se trabalham em regime mais artesanal, né? Onde a gente tem inclusive a utilização da mão de obra familiar. A gente vê acidentes de trabalho envolvendo, no meu estudo, né, envolvendo famílias em que crianças com 8, 10 anos foram operar uma máquina agrícola e acabaram tombando, acabaram morrendo, matando 2, 3, porque aí às vezes a mesma máquina que produz é utilizada como meio de locomoção. Então a pessoa vai sair da propriedade rural, vai para lá e depois dá carona para o resto da família e vem toda a família em cima da máquina, às vezes se tomba todo mundo junto. E a questão, tudo fica no campo do que a gente chama de ato inseguro e condição insegura. Se tem que ter em mente que, seja em que nível profissional for, né, seja em que ramo de atividade for, indústria, comércio, serviços, os acidentes ocorrem mais por ato inseguro e condição insegura. O ato inseguro e a condição insegura nem sempre elas vão andar apartadas. Às vezes o acidente ocorre porque o trabalhador cometeu um ato que é inseguro. O que é um ato inseguro? Ele conhecia as normas de segurança e às vezes por ele conhecer demais, ele não observou essas normas. O excesso de confiança fez com que ele não observasse as normas e, vamos dizer, transpusesse algumas fases do procedimento que ele iria fazer, e ele acaba se acidentando. A condição insegura ela ocorre quando o trabalhador ele é qualificado, mas a condição em que ele está fazendo aquela atividade, por si só, ela não é segura. Então eu vou fazer uma coisa pendurado lá no 10º andar de uma obra. Eu vou fazer um plantio num terreno que por si só é acidentado. Essa condição por si só é insegura. Se eu acelerar, eu vou estar fazendo um ato inseguro numa condição insegura. Eu posso fazer a máquina tombar. Então, nem sempre o ato inseguro anda separado da condição. Nós temos acidentes que ocorrem porque o ato cometido pelo trabalhador era inseguro, porque ele foi imprudente, ou ele foi imperito, ou ele negligenciou as normas de segurança. E nós vamos ter situações, por incrível que pareça, em que ocorre o ato inseguro já numa condição que por si só era insegura. Então, por essa condição ser insegura, esse trabalhador ele teria que ter o máximo dever de cuidado, e nem sempre isso é observado. O empregador ele vai acabar respondendo. Por quê? Porque ou ele responde por culpa em vigilando, ou por culpa em eligendo. Ou ele escolheu mal um trabalhador para exercer aquela função, tá? Ou ele não teve o dever de vigilância que ele deveria ter, né? De capacitar, de adequar, de disponibilizar aquele trabalhador que estava apto para aquela estrita função. Então, é sempre importante você ter em mente que o nível de responsabilidade acaba sendo mútuo. Sim. Né? E dentro desse nível mútuo de responsabilidade, cada um saber, né, os seus limites, os seus deveres, as suas obrigações e tentar cumprir com elas. Essa questão de prevenir, isso vai fazer com que haja situações de diminuir os riscos na área do trabalho, diminuir custos, não só privados como governamentais, e também assegurar o maior patrimônio que é a vida. É a vida do trabalhador, que muitas vezes o trabalhador ele tem uma família e ele que sustenta, e ele é o gerador, né, da parte financeira da família. Então, quando se cabe a esse lado, a melhor solução realmente é a parte preventiva, onde faz com que se cuide mais, que tenha mais cuidado. E dentro disso, doutora Karen, eu gostaria que deixasse uma mensagem para que todos estão nos assistindo e que deste aqui uma aula, né? Algo assim que vocês saíram com muitas informações preciosas.
Então, uma mensagem que poderia deixar a todos que estão nos assistindo. Eu acho bem importante agradecer e dizer que eu fiquei bem feliz com esse programa, com o Fala Doctor. Eu era uma pessoa que gostava muito de assistir o programa Bem-Estar, que eu achava que era um programa que trazia muita informação importante sobre saúde. E o Fala Doctor, né, ele vem suprir uma lacuna, porque o bem-estar acabou, né? Bom, o Fala Doctor, que importante, cada pessoa que tu trazes para falar sobre saúde, né? A saúde da mulher, saúde do homem, em todos os âmbitos, em todas as partes do corpo, é o neurologista, é o oftalmologista, é o nefro, e dizer que assim, é o dentista, né? Não ia puxar a brasa para o Nessada, que parece, mas dizer que é bem importante que os gestores, sejam eles da esfera privada ou da esfera pública, pensem que por detrás de quem gera lucro, né, tem um ser humano. Esse ser humano tem uma família, né? Então, quando a gente tem um projeto de vida que se perde por um acidente que poderia ter sido evitado, a gente tem vários projetos de vida que são interrompidos porque estão coligados com aquele ser humano. E lembrar que o maior patrimônio que qualquer empreendimento pode ter é o patrimônio humano. Então, a gente pensar em ter um cuidado, né, buscar elementos para que essa informação, essa capacitação chegue ao trabalhador. Temos muitos profissionais para acolher. Olha, vamos buscar uma informação, vamos pegar um advogado que entenda disso. Se eu não quero buscar um advogado, nós temos serviços de saúde que trabalham só com programas de prevenção. Sim. Temos Unimed, temos Protege, temos vários, né, que trabalham com isso. Vamos pensar em prevenção. Vamos nos acautelar para a gente não ter que reparar depois, porque reparar depois sempre sai, com certeza, muito mais caro. Tudo bem. Doutora Karen, muito obrigado por ter vindo no programa Fala Doctor. Obrigado pelas suas informações preciosas, pelo teu conhecimento, que é vasto. E agradecer a todos que estão nos assistindo e que a cada programa que vocês assistem, mais conhecimento vocês têm com vocês. E nós, no nosso intuito de levar a informação de saúde, bem-estar e qualidade de vida, ficamos muito felizes por isso. Então, uma boa noite para todos, aquele abraço e até a próxima.